Olá, muito obrigado, bom dia a você que a partir desse momento começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, que é o primeiro informativo do dia aqui da nossa TV Pós. Claro que ficam a você os nossos desejos de que seja um dia realmente promissor, com muita fé, com muita esperança, com muita alegria e com boas notícias. O dia hoje se apresenta aí mais quentinho, né, a bem da verdade, do que os dias anteriores dessa semana. Temos aí uma nebulosidade esparsa, as imagens aqui em frente à sede da nossa TV Postos mostrando um dia bastante agradável, ainda que persistam as previsões meteorológicas de que nós possamos vir a ter ao longo do dia pancadas de chuva. Por enquanto, não há sinalização nesse sentido. O tempo está bem agradável e nós, claro, pegamos essas imagens aí para que possamos nos inspirar para um novo dia que se apresenta. E o dia de hoje traz aí os nossos jornais locais com manchetes distintas em suas capas. Tanto o jornal da cidade, que tem ali como destaque principal, servidores municipais rejeitam contra propostas da prefeitura. Olha, sinceramente eu não me lembro em nenhuma negociação dessa ao longo dos anos que já houvesse a aceitação de cara, não é? Sinceramente não me lembro disso. Então, mais uma vez, acontece esse impasse que já é costumeiro, né, dos servidores municipais rejeitarem contra propostas da prefeitura. Temos outros destaques ali, também do Jornal da Cidade, destaques esses que merecem a sua leitura mais demorada, mais detalhada. Já o Jornal da Mantiqueira apresenta na sua capa aí um outro assunto, mas tão importante quanto. Cerca de 3.800 ou mais de 3.800 Poços Caldenses podem perder o título eleitoral. O título poderá ser cancelado, e isso por conta de situação irregular desses eleitores, né? Não compareceram e não justificaram as suas ausências nos processos eleitorais últimos aí. Então isso aí dá uma dor de cabeça danada. O quanto antes você puder regularizar a sua situação, faça isso procurando o cartório eleitoral. Ali na foto principal, um acidente ontem que realmente é aquelas coisas da mão de Deus, né? Uma moça pilotando essa motocicleta, esse rapaz, aí, segundo relatos do que a gente leu, invade a pista principal, no trevo ali da Ceasa. A moça, quando percebeu que não ia ter como evitar a batida, ela pula da moto. Ela pulou com a moto em movimento e a moto entrou embaixo do carro. Uma coisa realmente impressionante. Ela teve ali algumas escoriações e tal. Temos ali detalhes da Caldense que deve fazer um amistoso amanhã contra o Sub-23 do Corinthians. E tem um outro amistoso em Araraquara, sábado, já finalizando praticamente a preparação para a estreia na Série D, dia 4, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, aqui em Poços de Caldas. Para o programa de hoje, convido você a continuar conosco, porque o assunto é pertinente a todos nós, uma vez que estamos recebendo com muita satisfação, mais uma vez, o secretário municipal de saúde de Poços de Caldas, doutor Carlos Mosconi, a quem eu saúdo mais uma vez e agradecendo a gentileza de estar conosco. Doutor, bom dia. Pedro, é uma satisfação para mim, viu? Bom dia. Muito obrigado. Satisfação para mim, muito grande estar aqui no seu programa. É um prazer para mim poder estar aqui, conversar com você. O Jonei, meu amigo Jonei está aqui do lado, ótimo. O pessoal aqui da casa, que nos recebe sempre com muita gentileza, com muita educação. E ter a oportunidade de conversar aqui com os telespectadores aqui do seu programa, que tem uma grande audiência. Muito obrigado. A gente fica muito feliz com a vinda, mais uma vez, do doutor Mosconi aos estúdios aqui da TV Postos. Saúdo com a mesma alegria nosso debatedor, nosso co-apresentador da edição de hoje, meu amigo Jonei Eiras. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu, Jonei? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Que é uma grande oportunidade de detalharmos como está a saúde em Poços de Caldas, né? Pois é. Exatamente. Eu não sei, doutor, se já era pré-combinado, não é, dentro da administração, essa sua volta à titularidade da secretaria, caso o senhor não fosse eleito deputado. Isso foi dito antes, até antes da eleição, pelo prefeito, e foi confirmado depois, mas eu
demorei um pouco, porque por razões pessoais, familiares, e eu dei um tempo, mas eu, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz, porque eu estava vendo que a secretaria estava muito bem conduzida pelo Flavinho, que fez um excelente trabalho, faz um excelente trabalho, é um grande parceiro nosso, um grande parceiro da administração, tem muita experiência, adquiriu muita experiência nas questões da saúde aqui do município. Então, agora eu até assumi até para ajudar o Flavinho, porque o cargo é muito pesado. A Secretaria de Saúde é uma secretaria que demanda gestão, precisa ter uma gestão de saúde, que é muito importante, a política de saúde, mas também tem demandas pontuais, eu diria para vocês, pessoais também, entendeu? As pessoas que precisam disso, precisam daquilo, precisam de uma atenção, precisam de enfim, que tem sofrimento, né? O parente doente, o filho doente, a mãe doente, o pai doente, enfim, coisas que precisam de realmente de um trabalho, de uma consideração, de uma presença, muitas vezes. Toda hora tem que estar no hospital, tem que estar no PSF, tem que estar na UPA, tem que ver o aparelho que quebrou, que não vai funcionar, e tem que ver os exames que precisam ser feitos. Isso tudo é muito, além de ser muito amplo, muito complexo, demanda também um tempo extraordinário de quem está à frente nessa posição na secretaria, entendeu? Então eu também o Flavinho foi muito solidário comigo no tempo que eu era secretário, eu também agora sou solidário com ele. Até acho que por merecimento ele que devia ser o secretário, entendeu? Eu poderia ser o adjunto, sem problema nenhum. Mas você há de convir... uma questão de idade. Você há de convir que você falou aí ajudar o Flavinho. Você não está ajudando o Flavinho, você está ajudando a população de Porto de Caldas. Isso, claro. Pela tua bagagem que você tem, não só política, como médico, a tua ênfase no setor é primordial. Eu tenho muita identidade com o setor, eu me identifico, eu gosto de fazer esse trabalho. Então eu me sinto muito bem e acho que a cidade, felizmente aqui para nós, viu, Pedro, Jonei, nós já atingimos, apesar de todas as dificuldades que nós temos na área de saúde, os problemas que nós temos, nós atingimos um nível, assim, em termos de Brasil, um nível bem razoável. Então é preciso que o trabalho continue, é preciso que as coisas melhorem cada vez mais, é preciso que haja sempre o apoio do governo municipal, que felizmente não tem faltado de maneira nenhuma. O prefeito Sérgio tem sido muito sensível com a área da saúde, mas faltou, por exemplo, o apoio do governo do Estado. O governo do Estado não nos ajudou em nada nesse período todo e a dívida hoje chega a 50 milhões de reais, só com a Secretaria de Saúde. O Estado de Minas Gerais deve para a Secretaria Municipal de Saúde 50 milhões de reais. Isso faz uma diferença enorme. Pensa bem, se nós estivéssemos em dia com esse recurso do governo do Estado. E aí, a Secretaria de Saúde de Poços de Caldas. Só de Poços, 50 milhões de reais. Doutor Moscone, eu acho que isso não vai ser quitado, não vai ser pago. Não vai ser pago. Eu também acho que não. Ela tem que ser penalizada, né? Mas eu acho veja bem, é um absurdo. Por mais otimista que a gente seja, não vai. Não acredito que o cofre municipal vai ser ressarcido. Agora, por outro lado, já tem vamos dizer, melhorou porque o governo passado, do Fernando Pimentel, do PT, ele não pagava nada. Ele fez um decreto, ficou isento do pagamento até dos pagamentos que eram obrigatórios, até por lei constitucional. Ele não pagava, ele fez um decreto, que no meu modo de entender é inconstitucional, e ficou liberado de pagar essas coisas. O atual governador Zema, ele derrubou esse decreto, ele revogou esse decreto. Então, os pagamentos que ele tem que fazer rotineiramente, ele está fazendo, está pagando, tem que pagar. Agora, o que está para trás... Pois é isso que eu estou dizendo. Zerou e começa daqui para frente. Começa daqui para frente. Mas o que está para trás, ele não pagou um centavo, entendeu? Ele não pagou um centavo. Então, tem lá um compromisso de que ele... vamos votar isso eu vou pagar isso a partir do ano que vem, em 3 anos. Tomara que seja assim, mas eu não ponho fé não, porque não vejo a situação do Estado em condições de fazer isso. Sônia, com isso daí, como é que você acha que você pegou a Secretaria de Saúde? Está defasada? Não está. A Secretaria de Saúde venceu algumas dificuldades importantes no ano passado. Você vê que os médicos urbanos foram embora, eram 10 ou 11 que estavam aqui. Como é que foi o impacto disso? O impacto foi muito preocupante quando saiu a notícia, eles vão embora. Mas aí
a Secretaria foi muito ágil na contratação dos novos médicos. Então não falta nenhum médico hoje. Quer dizer, todos os cubanos que foram embora foram substituídos. Em alguma unidade de saúde, pode estar faltando porque um viajou, teve um problema, ficou preso lá no exterior, não sei o quê, outro saiu de férias. Então essas coisas acontecem. Mas de maneira geral, todos os nossos PSFs estão ocupados pelos médicos, não está faltando médico. A não ser questões pontuais, compreende? Mas não há falta. Então a Secretaria venceu. Quer dizer, aí a questão financeira, a questão do dinheiro. Esse negócio do dinheiro é complicado, porque para onde que vai esse dinheiro que vem do governo do Estado? Uma parte vai para o SAMU, parte considerável. Outra parte vai para a UPA, parte considerável. Outra parte, que eu acho que é aí que é o grande problema, vai para os medicamentos. Os medicamentos, principalmente os medicamentos de alto custo, que são muitos, e tem milhares de pessoas de posse que precisam desses medicamentos, o governo não mandou mais recurso nenhum. Então, aí o que acontece? Então, aí que eu digo que nós temos tido a sensibilidade do prefeito em socorrer a saúde. Então, não chegou a faltar, não tem dinheiro para isso, reduz esse serviço aqui. Não, isso não aconteceu. Quer dizer que quando a gente ouve uma reclamação de quem quer que seja, de um munícipe qualquer, dizendo, porque eu preciso tomar um medicamento de uso contínuo e não encontro, o prefeito é que não supre o medicamento. Não é o prefeito, então? Não é, de maneira alguma. De maneira alguma. É a falta do governo do Estado. Tem medicamentos que o governo do Estado mandava para cá. Aí o governo do Estado falou assim, lá para trás, ele mandava dinheiro. Aí falou, não, agora eu não vou mandar dinheiro, eu vou mandar o medicamento. E mandava o medicamento. Hoje ele não manda nem o dinheiro, nem o medicamento. Nenhuma coisa, nem outra. Nada, e aí, como é que se resolve Então a gente tem essa que equação? tem que correr, porque muitas vezes não tem. Por exemplo, nós não temos na nossa lista essa relação de medicamentos e nós não temos, portanto, nós não compramos os medicamentos porque não houve licitação no município, você entendeu, Pedro? Porque tem essa burocracia do serviço público. E nós precisamos fazer frente a ela, correr, para poder socorrer essas pessoas. Vez por outra, o medicamento do diabetes, por exemplo, ficou em falta. Não é que ficou em falta, é porque teve esse problema. E a gente tem que abrir uma licitação, muitas vezes tem que fazer uma complementação orçamentária, lei na Câmara, entende? Então a gente está correndo e tem a questão das cirurgias, que eu acho que é um ponto também muito importante aqui na cidade. Nós tínhamos quando nós assumimos a secretaria, nós tínhamos 3.500 cirurgias represadas. 3.500. Em várias áreas. Todas as áreas. Algumas nem tanto, mas, por exemplo, coração, porque é um caso à parte, essa cirurgia é feita rotineiramente, sem atropelo. Mas as outras cirurgias, cirurgia geral, cirurgia ortopédica, catarata e tudo mais, nós tínhamos um represamento enorme. Catarata, nós conseguimos fazer um mutirão, fizemos 1.500 cataratas no mutirão, chegamos depois, fora do mutirão, a 2.000 cataratas no ano, e nós, então, acabamos com a fila de catarata, não tem mais fila. Hoje tem o fluxo normal, entendeu? O paciente vai fazer a consulta oftalmológica, precisa operar. Então, é pedido a cirurgia, ele entra numa relação, e daqui um mês, daqui 2, ele vai ser operado e pronto. É uma espera absolutamente normal. Mas tem as outras, nós derrubamos de 3.500 cirurgias para 2.000. Hoje nós temos 2.000, só que o fluxo existe hoje, compreende? Nós estamos fazendo a coisa andar. De vez em quando tem lá um problema, porque o recurso financeiro, não sei o quê, mas nós estamos viabilizando novamente um fluxo talvez um pouco maior. A intenção é não deixar represar de novo. Não deixar represar, isso. Acho que isso é fundamental. Nós conseguimos lá, quando eu estava aqui no final do ano de 2017, eu estive em Brasília umas 2, 3 vezes durante o ano, como secretário, e consegui do ministro da época um aumento do teto para as cirurgias aqui em Poços. Então nós tivemos, por mês, Pedro, o acréscimo de R$300 mil para os 2 hospitais, porque a Santa Casa e Santa Lúcia, porque o Santa Lúcia também faz essas cirurgias. Sim. Ele é conveniado do SUS. Então nós tivemos um acréscimo de R$300 mil, que é um valor expressivo, né? Você considera que isso é mensal, e aí nós podemos dar também
continuidade de uma forma mais rápida a essas cirurgias. Nós queremos fazer com que isso aconteça. Quer dizer, o que nós queremos, e nós temos, por outro lado, as nossas campanhas de vacinação, que está aí andando, está andando muito bem. Foi bem esse. Eu queria até chamar a atenção da população para tomar a vacina, é importante tomar a vacina. A gripe, hoje não é mais aquela gripezinha de antigamente, não. Mata, né? Hoje mata. É problemático. Aquilo passa por uma infecção respiratória, e vamos internar, e vamos para a UTI, e muitas vezes não sai. Então é importante que a população esteja consciente, e está consciente, de que é preciso tomar essa vacina. E nós temos aí inúmeros postos de vacinação na cidade, nos bairros da cidade. Até dia 30, cidade. Né? Não, vai esticar um pouquinho? Vai esticar um pouco, vai esticar. Você está vendo como é que é as coisas, Pedro? A sensibilidade do prefeito e o conhecimento teu na área ajudou a saúde a andar em Poste Caldas, que estava muito emperrada. Sim. Né? E temos agora a parceria com a PUC, que é extremamente benéfico. Ainda ontem tivemos a oportunidade de abrir lá o raio-x, lá da UPA, o raio-x novo. Tinha um raio-x antigo, quebrou. Pronto, não funciona mais. Agora vem um raio-x novo, de última geração. Que é com essa parceria com o curso de medicina. É uma beleza. Um grande ganho para a cidade a PUC, né? A medicina da PUC. Sem dúvida nenhuma, um grande ganho. Já em funcionamento? Já total, funcionamento total. Então é isso, quer dizer, você veja a UPA, o funcionamento da UPA. Nós tínhamos, Pedro, no ano passado, um atendimento em média de 300 casos por dia, 300 pacientes por dia na UPA. Hoje já estamos chegando a 600. E alguns dias fortes, nós chegamos a 1.000 atendimentos por dia. Então, com a mesma estrutura? Com a mesma estrutura, mas física, aumentamos o número de médicos. Tivemos um problema com o médico, tivemos que contratar uma nova empresa. E precisamos fazer, talvez, algumas mudanças lá, sem prejudicar ninguém, sempre considerando muito o trabalho de todos que ali estão, porque a gente tem que valorizar muito o trabalho dos profissionais que trabalham na UPA, porque é um trabalho sem trégua. É um trabalho que não se renda dioturnamente, né? Vamos embora, hein? E dioturnamente, né? Sábado, domingo, feriado, e vamos, entendeu? Agora, a gente ainda continua esbarrando, doutor Mosconi, nesse impasse que eu acho de difícil solução, porque é de difícil compreensão das pessoas. A UPA, em tese, ela teria uma outra destinação do que ela tem, não é? Para casos corriqueiros, existem as unidades básicas de saúde, mais próximo da casa de cada um. Isso mesmo. E, no entanto, a pessoa tem lá uma cãibra e vai para a UPA. Então, a gente está fazendo uma campanha também, eu queria até falar com todos vocês que estão me ouvindo aqui. Primeiro, vá no PSF. Vai no PSF. Nós estamos procurando aumentar o agendamento no PSF. E pode ter a demanda espontânea que acontece no dia. Quer dizer, quando é numa condição mais corriqueira, você pode chegar lá, não, marca para daqui uma semana, marca para daqui 5 dias e tal. Quando tem um caso de febre ou uma dor aguda, o agendamento pode ser para o próprio dia mesmo. Então, isso tudo é uma questão de que nós estamos, é um trabalho de parceria com esse pessoal da área de saúde, que naturalmente tem que compreender essa situação. É uma coisa até cultural. É cultural. Então você não faz isso de um dia para o outro. É preciso que a gente faça reunião. Eu tenho feito reuniões agora nas unidades de saúde, com o pessoal que trabalha nessa atenção básica, que é fundamental, exatamente para chamar a atenção, para facilitar a vida do paciente. Atenda aqui, ele não precisa ir para a UPA, ele vai ser atendido aqui. Vamos fazer o exame, andar depressa, vamos fazer o encaminhamento para o médico especialista. Esse foi outro problema que nós tivemos. Os médicos especialistas eles tiveram que sair. Muitos saíram. Por quê? Porque eles trabalhavam numa condição que o Ministério Público não aceitou mais. O Ministério Público impôs uma condição. Falou, cumpra-se o que está no edital do concurso. Não pode o concurso falar assim, vai trabalhar tantas horas por dia, vai ganhar tanto, e aí vamos trabalhar metade dessa carga horária. Entendeu? Era também uma questão cultural até, né? Sim. Agora o Ministério Público diz, olha, não é possível. Então tá bom, não é possível. Então, alguns continuaram e aí se enquadraram dentro da nova realidade e outros saíram. E aí nós tivemos que fazer uma contratação, vamos dizer assim, através de uma empresa e praticamente recuperamos todos os especialistas, compreende? Então a população não está ficando desguarnecida, salvo raras exceções. Então essas coisas estão andando, felizmente. Que bom. Nós temos um primeiro intervalo chegando, claro que estou reforçando aqui o convite para que você permaneça conosco, porque o nosso convidado hoje é o secretário municipal de saúde, o doutor Carlos Mosconi. Vamos voltar já já.
De volta, ao vivo, aqui dos estúdios da TV Poços, com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, recebendo o secretário municipal de saúde, doutor Carlos Mosconi. Me permita aqui, doutor, retribuir votos de bom dia que nós estamos recebendo do Rafael Toledo Pisa, está lá em Amparo, nos assistindo. Olha. Haroldo Ferrari nos assiste nos Estados Unidos. O Isidoro Custódio, muito obrigado aí. O Rodolfo Silva também conosco. A Patrícia Zangiacomi, a Fernanda Soares, a todos nosso muito obrigado. O Adriano Barbosa faz a seguinte colocação aqui, ele posta pelas redes sociais, o doutor Mosconi. Doutor, o atual governo está priorizando em sua agenda as privatizações. Seria viável ou estaria nos planos privatizar o SUS? Qual a sua opinião a respeito? Não, isso é impraticável. Eu acho que não é viável privatizar o SUS. O SUS é difícil, porque é uma instituição gigantesca, que ela está ramificada em Ela precisa ser governamental. Eu acho que sim, porque o SUS não é uma instituição para quem quer que seja ganhar dinheiro, compreende? A privatização sempre implica o seguinte: quem vai privatizar, vai adquirir, vai comprar uma organização, uma instituição, naturalmente a entidade privada, ela sempre quer ter o seu benefício, o seu lucro, não é verdade? Claro. No SUS não, o SUS não é. Eu acho que eu acho que a questão da saúde e educação deve preferentemente ficar na mão do poder público. Agora, tem setores dentro do SUS que podem eventualmente ser privatizados, até para facilitar a eficiência do serviço, compreende? O que seria, por exemplo? O laboratório. Nós já trabalhamos aqui com laboratórios privados, sem nenhum problema. Eu acho que é uma coisa que pode ocorrer. E alguns equipamentos, por exemplo, nós temos convênios com serviços de imagem, compreende? Eu acho que isso é perfeito. Agora, o atendimento da população, o PSF aí, que atende a população, aí eu acho, como é que vai privatizar isso? Não tem jeito. Ô, secretário, deixa eu fazer uma pergunta muito pertinente, que existe no Brasil todo uma colocação seguinte: as UPAs estão tendo atendimento odontológico, gabinete odontológico, que às vezes tem dor de dente de madrugada, final de semana. Existe a possibilidade de ser implantado em postos a UPA? Olha, nós temos um serviço de odontologia na Secretaria muito eficiente, muito bom. Eu considero até um dos pontos altos da nossa Secretaria o atendimento odontológico, que tem um atendimento que é feito nos PSF, você conhece, com tudo bem equipado, bem montado, os profissionais excelentes. Temos o CEL, que é o tratamento de especialidades odontológicas, ótimo, ótimo, ótimo. Temos um setor de trabalho técnico, de próteses, de odontológicas, órteses. Então, a UPA, quer dizer, eu não vejo, eu ainda não tive. Mas seria mais final de semana, durante a noite, feriado, que às vezes as unidades estão fechadas? É porque o tratamento dentário ele tem que ser feito tá bom, diurno. O dor de dente, você tem que tirar a dor de dente. E o tratamento tem que dar sequência. Então, para tirar a dor de dente, eu não sei se precisaria de uma estrutura de odontologia, entendeu, Jânio? Isso nunca chegou para nós até hoje. Isso não faz parte da estrutura da UPA, entendeu? Mas não existe na portaria que precisava ter a parte de odontologia? Não, essa parte não é exigência de maneira alguma, entendeu? Talvez em casos onde não haja um serviço de odontologia tão avançado como o nosso aqui, seja útil, compreende? No nosso caso aqui, eu não estou vendo ainda necessidade para isso, porque nós temos um serviço tão bem espalhado. Você veja, nós temos o serviço de odontologia. Primeiro, nós temos o serviço credenciado aqui no Fungotac, não é isso? Já há muitos anos está credenciado, presta um excelente serviço para nós. Depois nós temos o serviço nos PSF. Nós temos salas de odontologia muito boas, até com 2 equipes. E temos também, lá na Policlínica, temos um serviço de odontologia lá excelente. Então nós temos um serviço, quer dizer, não tem sido questionado, isso não tem sido motivo de demanda para nós, essa parte da saúde. Odontologia. A gente se habituou, né, doutor Mosconi, a escutar e também dizer, isso aqui funciona.
isso aqui não funciona. Como se a saúde pudesse ser seletiva a esse ponto. Isso aqui vai funcionar bem, isso aqui dá para a gente... O que hoje, no seu conceito, não está funcionando a contento dentro da Secretaria de Saúde? Nós temos aqui, Pedro, um problema na cidade, que é falta de leitos. Esse é um problema. É um problema. Porque se grave, né? É grave. Grave. Que pode se agravar na medida do tempo, que o tempo vai passando. Só para você ter uma ideia, eu cheguei aqui em 1975. Faz muito tempo. Hoje nós temos menos leitos na Santa Casa do que nós tínhamos naquele ano. Você imagina? Quer dizer, para uma cidade houve uma muito menor, uma redução dos leitos, que vai sendo ocupado por serviços de imagem, por isso, por aquilo, e aí o leito vai sumindo. Acabou. Como é que faz? Então, agora você vê, por exemplo, na UPA, você vai na UPA lá, dia de semana, qualquer dia, tem um número muito considerável de atendimentos, e alguns deles precisam ficar internados lá na UPA, tem um setor de internação lá, que por sinal é muito eficiente. As pessoas dizem, não, eu quero sair daqui e quero que você leve meu pai para a Santa Casa ou para Santa Luz. Só que lá ele está sendo muito bem atendido, compreende? Lá a parte da emergência está sendo muito bem conduzida ali. Mas aí, para transferir o paciente para esses hospitais já é um grande problema, por causa da falta de leitos. Quer dizer, os hospitais precisam ter uma boa gestão, precisam movimentar o leito com rapidez, ninguém pode ficar ocupando espaço ali de forma incorreta, indefinida, não. Tem que andar rápido. Mas a falta de leito é um problema. E isso a gente está procurando fazer uma avaliação aqui para poder ocupar leitos que, porventura, existam aqui na cidade que não estão sendo ocupados. Por exemplo? Tem um hospital, você imagina, tem aqui o Hospital São Domingos, que é um hospital que está parado, está montado, equipado. Ainda continua montado? Pelo que eu sei, sim. Eu acho que está... Que era um belo hospital. Pequeno, mas um belo hospital. O Pedro Sanches. Que é uma judiação. Eu estive lá esses dias, está uma judiação, tudo parado lá. Parado. O Pedro Sanches é um hospital. Não há possibilidade da bom porte. prefeitura... Então, a questão do Pedro Sanches é porque tem que equipar e montar o hospital, entendeu? Porque ele está vazio. Ele está vazio. A judiação tem 3 centros cirúrgicos ali. É o hospital da maçonaria, Exato. o prédio da maçonaria. O prédio da maçonaria. A maçonaria, tem pessoa que não tem nenhum interesse em manter aquilo fechado. Tanto é que tiveram que colocar tapume lá para evitar o... Então, eu estou dizendo até, por exemplo, a questão do Hospital do Câncer que nós perdemos. Você vê. Eu lembro da época que o Alberto Pinto Coelho veio aqui, né? O veio governo veio aqui lançar assinou aquela pedra lá, fundamental lá, coisa né? maravilhosa. Ficou só no papel. Ficou no papel, não, porque aí foram assinados 2 convênios, os dois, somando os dois da ordem de 10 milhões de reais, e até para fazer o projeto e para preparar aquele terreno ali. Que foi feito o projeto, foi muito bom, né? Foi ótimo o projeto. Você fica fazendo adaptação. Feita a demolição lá daquelas casas ali ao lado da Santa Casa, sabe? Onde tem aquele espaço lá hoje. Sim. Tem um estacionamento ali. Aliás, foi feita até uma cerimônia grande na Meu época. Deus do céu. Veio. E uma parte do dinheiro veio. Tinha placa. A parte do dinheiro veio. E a outra parte viria se o projeto tivesse ficado pronto e não ficou. Tá bom, mas isso é assim mesmo. Só que o governo seguinte, o governo Fernando Pimentel do PT, o que ele fez? Ele inutilizou, ele invalidou os 2 convênios. E aí, pronto, veio dinheiro nenhum mais, acabou. Então, hoje, eu digo que o Hospital do Câncer, ele morreu. A nossa... Seria uma unidade de tratamento oncológico. Ele acabou. Mas aí eu digo o seguinte, agora nós temos o Hospital Pedro Sanches, lá que está vazio. É um local que pode ser... Eu acho que se a gente movimentar a cidade... Você operou lá, né? Você trabalhou lá. Eu trabalhei né? muito lá. Eu lembro. Eu vim para cá, inclusive, para trabalhar lá. Então, trabalhei muito lá. Pedro, quem conhece Saudosa aquele memória, estou convidado pelo Dr. Megali e pelo Dr. Salvador Zingoni. Aquilo ali, você tive lá esses dias, rapaz, você precisa que estrutura maravilhosa. Ele está parado. Está parado. E uma Então, judiação. Pedro, esse é um movimento que a nossa cidade aqui, que é uma cidade forte, poderosa, pode assumir. Eu até quero marcar, já conversei com o prefeito, para a gente marcar uma conversa com a direção da maçonaria, para a gente começar a ver como é que nós podemos ocupar aquilo ali. É uma judiação, aquele espaço parado. Não é possível. Eu estou dizendo para você, e nós temos um problema grave de falta de leitos. O problema nosso, você diz o que não vai bem? Não vai bem o número de leitos que nós temos na cidade. Não vai bem.
compreende? Sim. Isso é um problema, é um problema. Porque a Santa Casa, que é o maior referencial nesse sentido, não vai crescer. Não tem como, né? Não vai crescer. Não tem como. O que tem é o que tem. Então, quando a gente transfere pacientes, lá, por exemplo, da UPA, lá para a Santa Casa, o Pedro Sanches, ou lá para o Santa Lúcia, a gente sempre ouve essa, olha, doutor, não tem leito. Como é que nós vamos fazer aqui? Não tem leito. E nós, felizmente, não é má temos. vontade da Santa Casa. Não, de não maneira tem alguma. mesmo. Não tem. Eu acho que a gestão pode ajudar, fazer com que, como eu disse aqui, que a internação possa ser menor. Que, por sinal, está fazendo um grande serviço o AZER lá, né? Tá bom, muito bom, excelente. Está andando muito redondinho, bom. né? E o corpo clínico da Santa Casa é excelente. Maravilhoso. É ótimo. Então, isso nós precisamos otimizar isso aí, compreende, Pedro? Abrir, oferecer mais leitos aqui na cidade, criar uma outra estrutura para poder acomodar melhor. Porque agora nós vamos ter aí o inverno. Um inverno que me parece que será um inverno rigoroso. Eu li bastante artigo a esse Então nós vamos ter mais problemas de doenças respiratórias. E eu fico preocupado, eu acho que essa é uma questão que nós temos que resolver rapidamente, essa questão de abertura de novos leitos na cidade. Uma dúvida que sempre pairou para a gente, inclusive quando eu estive na Câmara, a região usa muito Poços de Caldas em termos de saúde. Existe uma contrapartida deles para cá? Não, o que acontece é o seguinte, a região usa, até não é, aqui é um polo, uma cidade de polo, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos falar, não, aqui não. Com certeza. A cidade é polo, então vem para cá. O que vem para cá é pactuado, você entendeu? Sim. Não vem para cá aleatoriamente, vem o que está combinado e feito aqui a pactuação oficial. É isso aqui, ó. Por exemplo, um problema neurológico, um AVC, vem para cá. Quem que paga essa conta? Não somos nós. Quem paga essa conta é o governo do Estado ou o governo federal. O governo do Estado deixou de pagar. Então, aí sobrecarregou e até alguns serviços, até, por exemplo, da oncologia, foram retraídos. E não foi da nossa alçada, foi do governo do Estado que retirou um pouco, nós estamos recuperando. Mas então o que vem é pactuado e quem paga não somos nós. Quem paga é o governo federal ou o governo do Estado. Compreende? Então não é um ônus. Agora, por outro lado, você vai falar assim, bom, nós vamos fechar a porta para esses outros municípios. Como é que nós vamos fazer isso? Aí não é humanidade, né? E também nós vamos fugir à nossa condição de cidade polo, ué. Então nós não podemos fazer isso. Não é? Mas eles pagam, vamos supor, um acidente, alguma coisa, está certo que tem o seguro que paga, né? O DPVAT que paga, que ajuda a pagar É pouco, mas tem o SAMU regional, que leva pacientes para outras cidades também. Enfim, nós temos que estar preparados aqui para atender a nossa população. E aqui tem um mérito extraordinário, a Santa Casa, a cidade de Poços, que recebeu um prêmio no atendimento das pessoas de origem. Ganhou um padrão ouro no estado de Minas Gerais. Nós somos o primeiro lugar no estado de Minas Gerais no atendimento das pessoas da nossa cidade. Então isso conta muito, isso é um fato que precisa ser até divulgado, porque é um orgulho para nós. Fala, não, óbvio que é um orgulho. Não é? Mas precisa ser divulgado, né? Precisa ser As divulgado. pessoas não sabem isso, disso, é um trabalho coletivo de muita gente para chegar nesse ponto. Me permita aqui, doutor Mosconi, a Michele Silva Costa, ela se refere aqui ao posicionamento do Adriano acerca da privatização do SUS, que ele perguntou para o senhor, então ela se posiciona aqui. Pelo amor de Deus, tomara que não volte a ser como o INAMPES, o povo não merece, é o que ela coloca aqui. Também, e ainda ela fala que, quanto ao Pedro Sanches, era um belo hospital, com certeza. O que mais que nós temos? A Ana Santos, a Aninha que nos assiste lá nos Estados Unidos, deixando um beijo para o doutor Mosconi, dizendo que ama o senhor. Olha só. Ela é filha do Zé Haroldo Santos Silva. Filho do Zé Haroldo, olha só. Dizendo que ela ama o senhor. Olha só, um grande abraço para ela, um beijo para ela, satisfação, é bom, muito bom, muito bom. É sempre bom a gente ouvir ótimo, isso. Doutor Mosconi, antes do intervalo, responda rapidinho para mim. O senhor parou a atividade como médico? Eu lamento dizer que sim, já faz tempo até. Sabe? Mesmo? Por quê? Isso é uma coisa que eu sinto uma falta enorme. E por que parou? Mas eu parei porque minha atividade como deputado não permitia, não me dava tempo de exercer como médico, você compreende? Eu fiz uma boa carreira médica e eu sou saudoso de praticar a medicina, compreende? Mas hoje não dá mais. Porque, Pedro, a medicina você tem que estar muito atualizado.
ela avança demais, moderniza, muda tudo. Eu vejo o meu filho, que é urologista, como eu fui. Continua estudando. Ele continua estudando. Hoje já inclusive, para um congresso fora do Brasil. E as mudanças são enormes. O incremento da tecnologia... Graças a Deus, né? É uma coisa fantástica. Então, eu questiono muito o meu filho, pergunto, indago das coisas que ele faz, porque são totalmente distintas daquilo que eu fazia, compreendeu? E hoje com uma eficiência muito maior, com um risco muito menor para o paciente, com a sobrevida, tudo melhor. E eu já perdi esse Perdeu a mão. Não dá mais. Perdeu a mão. O Dr. Moscone teve uma grande referência no seu campo médico, que foi o pai dele, o Dr. Alcides Moscone. Foi, verdade. Foi um grande médico, um caridoso, de uma performance assim, extraordinária na área de medicina. E ainda guardando isso que o doutor acabou de falar, se o seu pai estivesse vivo, na ativa, talvez estivesse perdido também no meio da medicina. Teria perdido, claro, sem dúvida. Não é? As referências são outras. São outras. Então, muito obrigado pela lembrança. Mas é verdade, meu pai era muito amigo dele. Eu sei, é verdade. Muita ênfase. A gente tem um breve intervalo, mais um, e vamos voltar daqui um pouquinho. Continue com a gente. Muito bem, de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Postos, hoje com muita satisfação, recebendo o Dr. Carlos Moscone, que reassume a titularidade da Secretaria de Saúde depois do processo eleitoral. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, doutor. Chegou pelo aplicativo, não é? Pelo aplicativo. Adriana Soares, pelo WhatsApp lá do Conjunto Habitacional. Doutor, meu pai, diz ela, escreve ela, é um paciente cardíaco, ele tem que fazer um exame, um eletrocardiograma com urgência. Ela diz, doutor Moscone, que ela foi ao PSF com ele e não há previsão para fazer esse exame. E uma dificuldade imensa para passar pelo cardiologista. Está pedindo uma atenção, ela deixou até o número do celular. Eu vou manter contato com ela, mas eu não acredito que seja eletrocardiograma, deve ser ecocardiograma, não? Aqui está escrito eletro, não sei. Aliás, veio só eletro escrito. O eletro eu acho que não tem dificuldade, o eco talvez demore um pouco mais, mas eu vou eu vou manter contato com ela. É a Adriana Soares, ok? Doutora, o senhor reassume a questão de dias atrás aí a Secretaria de Saúde por conta do processo eleitoral que o senhor abraçou mais uma vez, recebeu uma expressiva votação, conversávamos isso aqui fora do ar, 67 mil votos, muita coisa. O senhor não foi eleito por conta desse trâmite da política brasileira, que eu particularmente não concordo. 15 pessoas que tiveram menos votos que o doutor Moscone foram eleitos deputados. O que isso provocou no seu coração? Não, você sabe que essas coisas nós temos que aceitar, são regras do jogo. Eu entrei sabendo que era assim, então eu recebo com absoluta naturalidade o resultado, compreendeu, Pedro? Eu estava preparado para vencer ou para perder. Infelizmente eu perdi. Agora, o que eu lamento, na realidade, é que a cidade nossa aqui, a região, mas principalmente a cidade, fique sem um representante, porque faz muita falta. Poderia não ser eu, poderia ser outro, mas eu acho que Poços de Caldas, pela sua importância, pela sua dimensão no estado e na região, ela, pela sua condição de liderança de cidade, ela teria que ter o seu representante, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós temos o Mauro Tramonte, que foi o mais votado do estado e, portanto, pode dar uma grande mão aqui para a cidade. Em Brasília faz muita falta, porque eu vejo lá a questão das emendas. As coisas acontecem, né? As coisas acontecem lá, e o recurso hoje está muito mais lá do que em qualquer outro lugar. Então, a gente poderia beneficiar a cidade, o deputado eleito aqui pela cidade poderia beneficiar muito a cidade. Então, acho que faz falta. Lamento, mas isso vai ser passageiro e daqui a pouco isso vai ser corrigido. A cidade não pode ficar, sem dúvida alguma, sem o seu representante. Todos nós lamentamos a não presença de deputados da terra, seja na Assembleia, seja em Brasília. A cidade não pode ficar sem o seu. Agora temos uma outra questão, quer dizer, esse fato que aconteceu comigo,
de eu ter tido, quer dizer, a legenda me atrapalhou, não vai acontecer mais, porque já foi votado anteriormente que essa seria a última eleição nessa condição. A próxima não será mais assim. Os mais votados. E além do mais, eu penso, não sei se acontecerá ou não, e a reforma política deve caminhar para o voto distrital, compreende? O que seria maravilhoso. Aí é lógico, porque aí você não pode ficar votando em deputados de outra cidade, de outra região, que nem sabe o que é Poços de Caldas. Não sabe se é Não quadrado vão ou ter se é o menor redondo. interesse em ajudar a cidade. Então, eu acho que esse fato também vai contribuir para que a gente tenha o nosso representante. Me permita aqui apenas continuar mencionando pessoas que estão nos assistindo agora. Evanir Oliveira. Evanir, parabéns, Pedro, pelo maravilhoso programa. Muito obrigado, viu? Deixando um abraço aí para os nossos convidados, o doutor Moscone e o Jonei. Ela está em Portugal. Olha só, em Portugal. Nos assistindo em Portugal. É prima, ela posta aqui, da Marlene, que é a esposa do Paulinho Corominas. Então está lá em Portugal. Prima da Marlene, do Paulinho Corominas. Também nos deixando um abraço, doutor Moscone, o nosso amigo, colega aqui da TV Poço, Alessandro Gaiga. Alessandro Gaiga. Também nos assistindo. É uma figura, né? Figura, ótimo. Meu amigo Tiago Mandala também nos assistindo. E hoje, com muito prazer, estamos recebendo o secretário de Saúde de Poços de Caldas, doutor Carlos Moscone. Doutor, eu falei das aflições, não é, da Secretaria de Saúde, aquilo que, de uma certa maneira, tira o seu sono, mas eu acho que é importante também nós falarmos das conquistas da nossa área de saúde. O que o senhor elencaria nesse sentido? Olha, O senhor já mencionou os mutirões de cirurgia e tal. Mas tem coisas que são muito, eu diria, que são muito, assim, ilustrativas da eficiência e da qualidade do serviço. Eu vou te citar um programa nosso, que é o Melhor em Casa. Temos uma equipe que trabalha nisso. São pacientes que, não, por alguma razão, eles não podem mais ficar, não tem mais razão para ficar no hospital, mas eles têm uma sequela importante e vão ficar em casa. E muitas vezes a família, a maioria das vezes, não tem condições de cuidar desses pacientes. Pacientes que têm sequelas neurológicas, de internações muito longas, escaras no corpo, feridas grandes. Eles vão para casa e a família não tem condições nenhuma de cuidar desses pacientes. Então, a nossa equipe, nós temos uma equipe que vai nessas casas. É uma coisa fantástica, viu? E faz um trabalho excepcional. E isso é feito todos os dias da semana, sábados, domingos. Muitas vezes tem curativos, Pedro, que demandam lá um tempo de 2 horas de curativo no paciente, você acredita? E isso é feito, com a melhor condição, por essa equipe extremamente dedicada. Então eu fico assim, muito impressionado com isso e valorizo demais esse serviço, que é um serviço público. Qual o serviço privado que faria isso? Nenhum faria. Então, essas coisas que são... E eu gostaria até de ampliar esse serviço, porque isso é uma coisa fundamental, importantíssima, e traz um benefício enorme para esses pacientes e para as famílias, compreende? Então, isso eu considero que é um ponto alto da nossa, da Secretaria. Bom, e além de muitos outros. Eu vejo, por exemplo, que a campanha de vacinação é uma campanha extremamente importante, que muitas vezes passa bem despercebido. Como é que é? Não se fala muito, mas isso previne muitas doenças. Isso ajuda demais a manutenção de um padrão de saúde muito bom na cidade. Nós temos aqui outra coisa que não aparece muito, mas que é importante dizer, a campanha de combate a algumas doenças, como é o caso da dengue, por exemplo. Sim. Nós temos um índice aqui baixíssimo de dengue. Porque aqui a cidade é mais fria, isso aqui. Tá, mas agora nós tivemos um verão aí rigoroso. Bravo, né? E nós temos cidades de Minas Gerais muito infectadas com dengue. Aqui nós não temos. Por quê? Porque é feito um trabalho de vigilância, de combate, prévio, fantástico. Um trabalho preventivo. Até quero chamar a atenção das pessoas, porque veja que algumas vezes o pessoal da nossa vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, todos se envolvem nisso para fazer mutirão de lixo.
retirada de lixo das nossas ruas, dos nossos terrenos baldios, de alguns bairros. E toneladas são retiradas até das casas. Muitas vezes se leva embora. Isso traz um benefício que fica um benefício invisível, entendeu? Mas o resultado vem depois. O resultado vem depois. Então eu quero chamar a atenção das famílias aqui da cidade para não jogar lixo em terreno baldio, não jogar lixo nas ruas, nos bairros, em locais, porque isso contribui muito para o aumento da incidência dessas doenças. Isso é fundamental que a gente faça o trabalho de prevenção em relação a essa questão. Mas tem que ter uma campanha mais sistemática, né, com isso aí. Parece que não tem campanha. Quando aparece esse negócio, vamos lá, tira aqueles coisas, depois para, ninguém vê. É como a vacinação. Vamos trabalhar em cima da vacinação. A campanha tem que ser bem sistemática, tem ali firme. Deixa eu fazer uma pergunta para você, moço. Dá licença, Pedro. Ali onde que é o antigo SAMU, vai ser desocupado ali, está sendo desocupado. Vai ser o que ali? A da área de saúde também? Tudo da área de saúde. O que vai ser ali? Ali vai ser, nós vamos ter serviços grandes ali. Vai ter esse negócio de vacinação, vai ter um serviço de fisioterapia muito grande, que é muito importante. E o posto de saúde aqui da rua Amazonas deve passar para lá. E ali vai ter um serviço coletivo também muito importante. Que o pessoal reclamava que quando saiu o SAMU dali, né? A logística, porque ficava longe, sei o que, mas foi um grande ganho para a cidade. O SAMU hoje está ali naquele local. No primeiro momento o senhor foi muito criticado com essa mudança. Foi. Foi, mas ali não tinha como ficar. Em termos de ponto... É uma exigência do Ministério da Saúde. Exigência do Ministério. O Ministério falou, isso aqui está contaminando a cidade, aí como é que faz? Lavava viatura na rua ali, lavava as viaturas. Viatura contaminada na rua, sendo lavada na rua, no meio da rua. Ao lado de restaurante, ao lado de farmácia, ao lado de padaria, como é que faz? Não é possível. Então nós tiramos dali, botamos ali ao lado do bombeiro e estruturamos o local. Hoje o local... Nota 10. Como é que ficou a logística, doutor, que muito se disse na época do deslocamento das ambulâncias por conta de farol, né, de sinaleiro? Mas a ambulância tem que passar, e se ela for multada? Como é que você equacionou isso? Não, veja só. Muita gente foi multada mesmo, viu? Mas não é possível, né? Agora você veja. Mas ali a mudança, ela teve... O agente facilitador da mudança é a avenida aqui. A avenida é uma via expressa. Você não tem esquina, não tem nada, vamos embora. E também montamos uma unidade lá na Zona Leste, no Hospital da Zona Leste, não é? Então, temos numa ponta e na outra ponta. E agora vamos ter na Zona Sul também. Zona Sul. Vamos montar uma base. Hein? Uma base. Uma base lá. Perfeito. O Sérgio Blasi, postando aqui, doutor Mosconi, bom dia, escreve ele. Meu nome é Sérgio Blasi, sou aluno do curso de Medicina da PUC. E é muito gratificante ver que o nosso curso está em processo de formação de excelentes profissionais e já trazendo benefícios para a população, como esse novo aparelho de raio-x. Deixando um abraço a todos. Um abraço a ele, o aluno aí do nosso seu futuro colega, né? Exatamente. E já estão aí trabalhando nas unidades de saúde, mesmo lá na UPA. Então, é muito interessante. Isso engrandece muito o serviço de saúde. A presença de uma faculdade de medicina é um fator importante para a qualidade da saúde na cidade. É muito bom. A PUC está fazendo uma excelente parceria com o trabalho que vocês têm com os residentes é com a Unifenas. Temos residentes. Com Unifenas, né? Sim, temos um residente com a Unifenas. Tínhamos até um internato, né? Depois parou. E temos a residência médica na Santa Casa, que está funcionando em algumas áreas e funciona bem. Tem a PUC aqui imposta, vai favorecer muito isso aí. Vai favorecer demais, é muito importante. Muito importante. Bom, Doutora, a Michele mencionou há pouco a situação lá ela fez uma comparação entre o SUS, a privatização mencionada pelo Adriano, com o INAMPS. O senhor que extinguiu o INAMPS. Então a Michele, ela fez uma lembrança boa aí. Eu fui presidente do INAMPS no governo do Itamar Franco, do saudoso presidente Itamar Franco, e eu propus a ele a extinção do INAMPS, que era uma instituição gigantesca no Brasil, que era como se fosse um plano de saúde de quem tivesse a carteirinha assinada. Só que era um plano de saúde que era caríssimo e não funcionava, porque não tinha a abrangência que deveria ter. Então, eu propus ao presidente, o presidente falou, olha, ele era um homem corajoso, tinha muita sensibilidade,
Ele falou, você fica aqui um tempo, você assume a presidência e você vai... Vamos fazer essa transição. Ver se você me convence de que é preciso. E foi convencido. Ele acabou se convencendo e nós extinguimos o INAMPS para quê? Principalmente para que o SUS pudesse prevalecer. Então, isso é o que aconteceu. O SUS não existiria se o INAMPS estivesse aí. E o INAMPS era um sistema de saúde totalmente falido no nosso país. E a batuta desse processo esteve na sua mão. Você esteve. O Hospital da Zona Leste funciona redondinho? Funciona bem, muito bem. Temos lá alguns problemas de infiltração ainda, chuva, precisamos melhorar o parte telhado, estrutural. Lá, mas hoje temos lá um ultrassom novinho, 0 bala, última geração, já funcionando plenamente. E temos procedimentos lá, que são pequenas cirurgias, que são feitas lá, e o paciente vai, faz a cirurgia e vai embora. Então temos lá com anestesia local, compreende? Talvez a gente possa ampliar isso daqui a pouco. Mas hoje ele presta um bom serviço. Tem a gravidez de risco que é atendida lá, e tem, enfim, tem algumas especialidades, cirurgia plástica, tratamento de algumas feridas, tudo isso é feito lá. E temos um serviço de fisioterapia também lá muito bom. E nós, interessante que nós mudamos, quando a Codemig do Estado assumiu as termas... As termas, os fisioterapeutas vieram para nós, foram lá e fazem um excelente trabalho. E nós vamos ter um grande serviço de fisioterapia aqui onde era o SAMU. Sim, um antigo posto de saúde que a gente Mas chamava. nós tínhamos, nas termas, tinha lá um serviço de massoterapia, que é o serviço de massagem, e um serviço de como é que chama? Estética, pele. Limpeza de pele, essas coisas. E que era oferecido às pessoas que iam nas termas. Quando as termas passaram para a Codemig, então esses profissionais, que são excelentes, têm muita experiência, então, o que vai fazer? Vai para a iniciativa privada, vai para não sei para onde. E eu falei, não, vamos utilizar esses profissionais, que são ótimos, para os pacientes do SUS. Aí algumas pessoas falam, mas não precisa. Não E deu certo. Claro que precisa, como não precisa? Aí montamos lá na Policlínica uma estrutura pequena, mas até transferimos algumas coisas que eram da prefeitura, que estavam nas termas, e eles fazem lá esse serviço hoje. É invejável, gente, dá gosto de ver. As pessoas são encaminhadas pelo PSE para fazer higiene de pele, limpeza de pele. Sensacional. E feito pelo SUS. Sensacional. E pessoas que fazem as massagens ficam lá encantadas de poder fazer essas massagens. Coisa boa. Então é um né? serviço que poucas cidades, eu quero dizer para você. E em contrapartida, já que são profissionais que deixaram as termas depois da Codenge, né, ter reassumido o balneário, eu particularmente tentei trazer alguém da gerência das termas para o programa, para entendermos como é que as coisas estão funcionando. Não. Negativo. Belo Horizonte. Assessoria de imprensa. Ninguém fala pelas termas. Agora você vê. É uma coisa, sabe? Não tem uma coisa que explicação. realmente nos entristece. Como se não fizesse parte do Estado, né? Você viu a presidente da Codemig agora de onde que é? Daqui de Poços. O Dante. Daqui de Poços. Dante Matos. Eu Bom, tenho né? aqui, Excelente. Gente, né? eu tenho aqui um abraço a ser transmitido ao senhor, do nosso perclaro amigo Walter Araújo. Da Walter Cantina da Araújo. Esse é Grande um Walter, figurante. essa Teve contato figura por aí. telefone, Esse é parabenizando uma a todos pelo programa. Muito Walter obrigado. Araújo, deixando- Gente é boa. uma figura, E parabenizando o doutor Moscone também pelo belo trabalho que sempre prestou a Poços de Caldas. Mas o Araújo também faz um belo trabalho aqui, aquele Sem restaurante dúvida dele lá. nenhuma. Gastronômico. que É maravilhoso, né? E já tem há quanto tempo? E ele é um lutador, ele está lá todo santo dia. É um mestre, né? É invejável. Ele é. Viu? Tá de Tá de parabéns. parabéns. Viu? Ainda em tempo, quero fazer um breve registro aqui de um evento que acontece hoje, muito importante para a área dos supermercadistas de Poços de Caldas. Hoje, portanto, empresários e profissionais ligados ao varejo da região de Poços de Caldas estarão se encontrando na 3ª edição do Líderes do Varejo, esse evento voltado para negócios, relacionamento comercial e desenvolvimento profissional, especialmente, como eu disse, para supermercadistas. O evento acontece no Senacom a partir das 2h da tarde, um evento que muito honra Poços de Caldas estar o sediando. Doutor Moscone, muitíssimo obrigado, sempre um prazer revê-lo, sempre um prazer tê-lo aqui conosco
Que Deus o ilumine nessa trajetória, nesse restante de trajetória que Deus me frente à ajude. secretária. Eu fico muito satisfeito de estar aqui. Falamos aqui com o pessoal de Poços, com Portugal, Estados Unidos. Que coisa boa. Espetacular, né? Isso é muito bom. Eu agradeço muito você, o Jonê, todos aí. É uma satisfação muito grande para mim, Pedro, estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E vou lhe passar o telefone da telespectadora Isso aí. Adriana. Jonei, mais uma vez, muito obrigado, Obrigado, viu? Pedro. Bom restante de Obrigado, semana. secretário. Um abraço a todos e um abraço especialmente ao Araújo, né? Sim. Que faz um grande trabalho no desenvolvimento da nossa gastronomia de Poços de Caldas e no turismo também, por que não, né? Parabéns, o Araújo. Masterchef. Ele é o Masterchef. Masterchef. Ele é o Masterchef. A você que esteve conosco, muitíssimo obrigado e o nosso desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.